Podemos sentar, meus queridos? Nós vamos receber uma porção da palavra de Deus nesse momento, ministrada pelo nosso presbítero João Paulo. Graça e paz, irmãos. Convido você a abrir o texto bíblico conforme registra Gênesis, no capítulo 13, verso 18. Gênesis, capítulo 13, verso 18. Convido também que você se coloque de pé para a gente, em uníssono, ler esse versículo. Gênesis 13, verso 18, começando a leitura, diz o seguinte: E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Convido o meu irmão Diácono Sérgio que nos eleve a Deus em oração, pedindo a Deus sabedoria e que também prepare os nossos corações para esse momento de devocional. Para que estivéssemos aqui hoje, Senhor, te louvando, engrandecendo o teu nome, Senhor, nos relacionando com a tua palavra, Pai, Sim, sim. que é fonte de alimento, de sabedoria para o teu povo, Senhor. Sim, meu Deus. Agradecemos pela vida do nosso irmão João Paulo, Senhor, que ele possa ministrar a tua palavra, Senhor, com sabedoria, entendimento e edificar as nossas vidas, Senhor. Sim, meu Pai. Dê graça ao teu servo, Pai, Sim, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. E você deve se lembrar, na última ocasião, as duas últimas ocasiões em que estivemos fazendo o devocional por aqui, nós falávamos de que o profeta Isaías, ele traz uma mensagem de Deus falando, né, chamando Abraão de amigo, e nós estávamos entendendo essa caminhada, o porquê de que Deus via Abraão como um amigo, né? E você também deve se lembrar, no capítulo anterior, capítulo 12, verso 6 de Gênesis, Abraão ali edifica um altar ao Senhor que apareceu a ele, né? E ali a gente extraiu a primeira lição, onde Deus nos alcança e então nós o adoramos, nunca ao contrário, mesmo porque nós não temos a capacidade de encontrar ao Senhor por nós mesmos. Nós precisamos ser achados pelo Senhor. Verso 8 do capítulo 12, ele fala do segundo altar, levantado ali por Abrão. E esse altar, numa caminhada de Abrão, saindo da cidade de Ai, 12, verso 8, passando dali para o oriente, para o monte, ao oriente de Betel, armou ali a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E desse nós extraímos a lição de que nós não somos chamados pelo Senhor para ficar onde nós estamos. Nós somos chamados pelo Senhor para uma caminhada, para uma vida junto do Senhor e na companhia dele. E aqui hoje, no capítulo 13, verso 18, nós vemos Abrão levantando mais um altar ao Senhor. E o contexto aqui é o seguinte, né? Abrão, ele levanta esse altar ao Senhor na cidade de Hebrom. E Hebrom, no texto original, ele tem a ideia, ele traz o significado de aliança com Deus, né? Então é um lugar de aliança entre Deus e Abrão, né? E acontece algo aqui que traz para a gente algumas lições, né? Acontece o seguinte, você conhece a história e se lembra muito bem.
Abraão, quando é chamado pelo Senhor para essa caminhada, ele então parte com a sua esposa Sara. E então Abraão ele só poderia levar, pelo chamado do Senhor, a Sara consigo, porque os dois eram uma só carne, né? Mas ele traz consigo a companhia do seu sobrinho Ló, né? Abraão leva consigo a Ló. E nessa caminhada, a Bíblia nos conta, se você começar esse texto que a gente leu hoje, terminando aqui no verso 18, mas começando lá no verso 8, você vai ver que os pastores de Ló contendiam com os pastores de Abraão. E essa caminhada, Ló era abençoado porque Abraão era abençoado. Então, o sobrinho de Abraão caminhando com ele, trazia consigo bênçãos também. Mas o chamado de Deus para a vida de Abraão era que ele caminhasse na presença do Senhor. E eu não sei se você sabe, mas a palavra Ló, ele traz a ideia, um significado de véu. Então era como se Abraão estivesse caminhando nesse chamado de Deus, sem ver completamente aquilo que Deus tinha separado para ele, aquilo que Deus queria dele, né? Enquanto Ló caminhava com ele, era como se ele estivesse utilizando um véu. E será que não tem sido assim comigo e com você? Será que nós não temos caminhado ainda carregando algum véu? Fazendo algo que o Senhor não nos mandou que fizesse? Trazendo conosco algo que Deus não mandou que nós carregássemos? Porque perceba, embora fosse da família, estava trazendo problemas, estava trazendo contendas para a casa de Abraão. E aqui, nesse momento, quando Ló vai para um lado e Abraão vai para o outro, ele já estava na terra que Deus havia prometido a ele. Só que ele passa a ver, ele passa a notar isso, né? Se você continuar pelo capítulo 14, você vai ver que Abraão contempla então aquela terra. Ele, apesar de estar caminhando em cima por todos os dias, ou por muitos dias na terra que Deus havia prometido a ele, ele não estava notando. E a partir daquele momento ele passa a notar aquilo que Deus havia prometido a ele, né? E 13, verso 14, né? Isso acontece depois que Ló se aparta dele. E eu acho que essa é uma grande lição que Deus quer falar com a gente, né? Será que nós não temos nenhum Ló? Será que nós não estamos carregando nenhum Ló conosco? Diante daquilo que Deus nos chama a fazer na caminhada com Ele, será que nós não temos algo que está nos impedindo de servir a Deus melhor? E aqui era um sobrinho, talvez seja algo que você carregue como um ídolo, talvez algo que você dê mais importância do que a Deus, talvez algo que você se omita no chamado de Deus para a sua vida, uma vida de oração, uma vida de devocional talvez. Eu não sei, eu vou deixar que você responda essa pergunta para você mesmo, e eu vou deixar que você busque de Deus sabedoria para que também deixe esse véu e que possa enxergar o caminhar, o agir de Deus na sua vida também, como aconteceu com o servo lá no passado. São lições que aconteceu com o servo de Deus lá no passado e que reverberam para a gente aqui ainda hoje, né? E eu espero que com isso você reflita e busque de Deus também, assim como Abraão, e a partir do momento em que você constatar, também deixe o véu que te impede de caminhar e busque a Deus, né? Existe ainda mais um altar que Abraão edificou, e numa próxima ocasião eu devo compartilhar com os irmãos, encerrando assim essa série. Mas eu quero aqui recapitular então esses 3 que nós vimos aqui até então. No primeiro deles, no capítulo 12, versos 6 e 7, onde Deus encontra a Abraão
E a partir desse momento, então, Abrão edifica um altar ali e adora ao Senhor. Capítulo 12, verso 8, Abrão, ele sai de um lugar e vai para outro, né? E ali Abrão também edifica um altar ao Senhor, né? Nós não somos chamados para ficar num só lugar, mas somos chamados para uma caminhada com o Senhor. E aqui no capítulo 13, verso 18, nós vemos o terceiro, onde Abrão, após deixar a companhia de Ló, ou Ló deixar a sua companhia, então ele passa a anotar aquilo a que Deus havia prometido a ele, a terra de Canaã. Então ele passa a enxergar aquilo que Deus havia prometido. E que talvez tenhamos também que deixar os nossos Lós para trás, para que possamos enxergar aquilo que Deus tem preparado para uma caminhada, e que a honra e a glória é dele, não é nossa. O mérito do chamado é de Deus, não é nosso. Nós somos simplesmente servos. E eu queria então deixar essa lição aqui. Eu peço para que você abaixe sua cabeça, nós vamos orar, encerrando esse momento. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é santa, viva, eficaz, suficiente, poderosa para falar, ó Deus, aos nossos corações, para discernir, ó Pai, aquilo que para nós é oculto, para, ó Deus, clarificar, ó Deus, nos nossos corações a tua mensagem, clarificar, ó Pai, o teu propósito para cada uma das nossas vidas, ó Deus, é suficiente, ó Deus, para que dê a visão correta, ó Pai, do teu reino a todos aqueles a quem o Senhor chama. Ó Pai, pedimos que o Senhor prepare os nossos corações, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que, ouvindo a tua palavra, o teu Santo Espírito aplique nos nossos corações, porque senão de nada vai adiantar quem quer que seja falando a Deus, ou mesmo recebendo uma mensagem que só pode ser aplicada pelo teu Santo Espírito e por mais ninguém, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento de escola bíblica dominical, com cada professor, ó Pai, que vai falar, que vai lecionar, ó Deus, e que o Senhor seja a boca dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor fale ao mais profundo dos nossos corações, transformando, ó Deus, as nossas vidas para a honra e glória e louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Assim, meu Pai, também te peço, te agradeço, ó Deus, pelo Dia da Mulher Presbiteriana, por cada uma delas, ó Deus, mulheres de valor que buscam, ó Deus, a Ti em oração, com insistência, ó Pai, com perseverança, e que o Senhor possa ouvir, ó Deus, essas orações, possa, meu Pai, respondê-las, ó Deus, a cada uma delas, ó Pai, que busca a Ti e só tem em Ti em quem confiar. A Ti, Senhor, eu oro, pedindo, mas também grato por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. No nome santo do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor.